Salve pessoal, bem-vindos de volta ao canal Gamelog para mais um vídeo da série especial sobre consoles aqui do canal. E hoje nós vamos falar sobre a família 3DS. Eu tenho alguns membros dessa família que é bem grande. Eu vou mostrar para vocês qual vale mais a pena, qual o melhor custo-benefício, curiosidades, o peso, o tamanho e outras coisas. Então já deixa o like, já se inscreve no canal e vamos começar essa bodega de vídeo. Como esses dois aqui são a mesma coisa, eu vou deixar um de fora lá para não ficar ocupando espaço aqui. Começando com as datas, com números. O Nintendo 3DS foi lançado em 2011, certo? E todos os membros da família, contando todos, com DS, 2DS, New 3DS, todos eles venderam mais de 75 milhões de consoles no mundo. O Nintendo 3DS foi descontinuado. Tem muita gente que acha que ele não foi descontinuado, mas ele foi descontinuado em 2017. Todos esses modelos aqui já foram descontinuados, incluindo o New 3DS XL também foi descontinuado. Qual é que não foi descontinuado? Que na verdade eu considero que já foi, mas ainda só não deram a notícia oficial, que é o Nintendo New 2DS XL. Ele não tem notícia oficial de que foi descontinuado. O que quer ser descontinuado? Quer dizer que ninguém vai poder jogar mais, que não tem mais online, que não vale mais a pena comprar? Não. Só quer dizer que ele não é mais fabricado. É só isso. Não é mais fabricado e não é mais enviado novo para as lojas direto lá das fábricas da Nintendo, Isso quer dizer, ainda tem novos e vai ter, eu acho que por muitos anos, porque as lojas têm no estoque e tem pessoas que compram só pelo prazer de manter ali para depois agregar valor com ele novo, Até hoje tem Game Boy na caixa, então sempre vai ter o 3DS na caixa, mas só colecionador mesmo para comprar. Resolução, qual é a resolução? Todos os membros da família 3DS, tanto o Old, XL, 2DS, New 3DS, New 2DS, todos eles têm a mesma resolução. É uma coisa que nunca vai mudar aí de versão para outra, porque senão os jogos que usarem elementos 2D, elementos pixelizados, iriam ficar distorcidos, iriam ficar bastante ruins. 400 pixels por 240, 400 aqui, 240 aqui, para todas as versões. E embaixo, que é outra tela, é outra resolução, que é 320 por 240 em todos eles. Duração da bateria, deixa eu ligar essas bodegas aqui. Os três jogos aqui, assim. O Nintendo 2DS que eu tenho, ele tá no momento surrado, quebrado, porque eu deixei ele cair. Fiquei um pouquinho nervoso porque ele caiu e tal, e aproveitei, dei logo uma picuda lá pra frente e esbagaçou mais ainda. Então, então não vou nem ligar ele. Deixa eu ligar o resto aqui, Ligando aqui. Muito bem, todos ligados. A duração da bateria do Nintendo 3DS, que é o azulzinho aqui, é de 3 a 5 horas. Isso varia se você estiver usando 3D, o efeito 3D, varia se você estiver usando jogos de Nintendo 3DS ou 2DS, se o jogo requer muito da memória de vídeo, do processamento, ou se é um joguinho 2D, na boa. Tudo isso aí varia, pode dar mais horas ou menos horas. O Nintendo 2DS, ele dura um pouquinho mais, ele é de 3,5 horas a 5 horas, quase a mesma coisa. O 3DS XL, que é esse aqui, ele tem uma bateria um pouco maior, levemente melhor do que o Nintendo 3DS Old, que dura em cerca de 3,5 a 6 horas e meias. Já o New 3DS, ele também, eu acredito que tem uma bateria bem parecida com a do 3DS XL, E o dele dura em torno de 3,5 a 7 horas. Peso e tamanho, bora ver o peso desses menininhos aqui. O Nintendo 3DS Old
ele pesa 240 gramas, né? O 2DS ele pesa o que aqui? 222 gramas na verdade, porque a bateria tem 10 gramas e a bateria, esse console tá sem bateria, eu tirei para colocar no outro vermelhinho aqui. Nintendo 3DS XL pesa 342 gramas, o bichinho é pesadinho, hein? Já o New 3DS XL pesa 335 gramas, 336. E o tamanho deles agora, né? Bora ver aqui. Fechado, é claro, que é o que importa. Em torno de 7 centímetros da altura, largura em torno de 13,5. O Old. O 2DS, a largura, bora ver aqui, 14 centímetros, a altura 12 centímetros. O 3DS XL e o New 3DS XL é o mesmo tamanho, dá pra ver por aqui, ó. Então a largura de ambos é 15 centímetros. E a altura, será que eles têm a mesma altura? É a mesma altura, exatamente. A altura é quanto? 9 centímetros. Esses são as dimensões deles aí. Os processadores. Todos os membros da família 3DS, o 3DS Old, o XL e o 2DS e outras versões especiais e tal, eles têm os mesmos processadores. Quem pensa que o 3DS Old é mais fraco do que o XL está muito enganado. Eu diria que o XL é um pouquinho, levemente mais lento que o Old em algumas coisas. Por quê? Porque é o mesmo processador, mesma memória, mesmo tudo, porém no XL ele tem que atender telas maiores. Então ele leva, eu fiz uns testes aqui para ligar, para iniciar jogos. O 3DS Old ele acaba carregando um pouquinho de nada, assim, coisinha boba de 1 segundo, 2 segundos mais rápido que o 3DS XL. Mas muita gente prefere o XL porque ele é maior, né? Tem muita gente com mãos grandes e se sente mais confortável aqui, e aqui pode doer a mão de quem tem mãos grandes. Então eles têm dois processadores, na verdade, todos eles. Um processador de 268 MHz, que é o principal, né? E um secundário de 134 MHz, que eu acredito que seja devido a ter duas telas, duas coisas acontecendo ali, uma de toque e tal. Então cada um atende a uma. Porém, o Nintendo New 3DS e o 2DS, né, o New 2DS também, eles têm um outro processador que é quase 4 vezes mais potente. Nossa, é um baita de um upgrade. Ele tem um processador de 804 MHz no lugar de 268, né? E o segundo, que é o da tela de baixo, é a mesma coisa, que é 134 MHz. Retrocompatibilidade. A única retrocompatibilidade que eles têm é Nintendo DS. O cartucho do Nintendo DS vai rodar em qualquer versão, seja New e seja Old, seja XL também, né? Nenhum deles vai rodar cartucho de Game Boy, Game Boy Color, nem de GBA. Então já pensa bem, né? Por isso que é legal ter um 3DS e ter um Nintendo DS Lite. Aí você tem 3DS, tem um Nintendo DS e tem um GBA na mão, certo? No entanto, tem alguns Virtual Consoles à venda na loja ainda, que você pode jogar jogos de Nintendinho, Super Nintendo, GBA, Game Boy Color lá na loja. E também tem os emuladores, tem diversos emuladores para diversos tipos de consoles retrô. Nesses dois aqui eu ouvi dizer que o New roda até legal alguns jogos de Nintendo 64 e de PlayStation 1. Eu nunca testei, mas eu já vi
vi pessoal rodando e vi também nos grupos pessoal baixando CIA de PS1. Porém, lembre-se que é só para New, né? PS1 e Nintendo 64 é só para New, que tem o emulador, né? Que ele aguenta. Aqui não. Aqui você vai rodar na boa GBA, vai rodar Super Nintendo e outros clássicos. Preço médio, é aqui que vem o problema. Nós estamos em pandemia, ainda terminando a pandemia, época de pandemia. Se você estiver vendo este vídeo muito tempo depois da pandemia, talvez nem lembre, mas foi uma época que os preços de consoles subiram bastante, principalmente o Nintendo Switch, chegou a custar aí uns 5 mil. Então, o preço aqui que você vai encontrar, que eu vou indicar para você aqui, é um preço mais ou menos garimpado. Como assim? Você vai ali pesquisar bastante numa OLX, Mercado Livre, Marketplace de Facebook, e encontrar os mais baratos possíveis, né? Mas também tendo uma média aí entre os que estão mais caros. Então, o 3DS Old você encontra por 300 a 400 reais em um preço justo, certo? Em um preço justo é isso aí, mas tem bem mais baratos. Esse aqui eu comprei por 200 reais. Esse aqui ainda veio com jogos originais junto, foi uma compra muito boa. 3DS XL eu tenho ele há tanto tempo, tantos anos, me acompanha a tantos lugares, fila de banco, fila de coisa no trabalho, me acompanha em todo lugar, que eu nem lembro quando foi que eu comprei, mas foi em torno de 300 a 400 reais. E a faixa dele do 3DS XL é entre 400 e 600 reais, porque tá caro. Eu não dou 500 reais no 3DS XL. Talvez você não encontre mais barato, e aí é o jeito, mas eu não daria não. Aliás, eu não daria porque eu já encontrei várias vezes mais barato por aí, né? Eu pesquiso muito, garimpo muito, salvo muito link assim. O 2DS, pelo amor de Deus, 2DS tá caro pra caramba, tá 400 a 550 reais. O 2DS foi criado com material vagabundo, que já quebrou aqui, ó. Material vagabundo para poder ser mais barato. É mais barato em qualquer parte do universo, é mais barato. Aqui no Brasil o povo tá querendo empurrar essa porcaria por 2 mil reais lá no Mercado Livre. Eu vou deixar até um print aí para não dizer que eu tô mentindo. É 2 mil reais isso aí, não tem condição. Isso aí é inferior ao 3DS Old. Ele não tem o efeito 3D, ele não tem som estéreo, ele não tem duas caixinhas de som, ele só tem um alto-falante só. Então, né, era para ser bem mais barato. O custo é bem mais barato, mas, né? Mas nosso querido Brasil é assim, né? Faixa de preço de um New 3DS. Meu Deus do céu, ele tá na faixa de R$1.000, 1.200. Né? Você encontra aí entre 700 e 900. Se você garimpar bastante, você encontra mais ou menos nesse preço aí. Esse aqui eu comprei bem baratinho também. A pessoa tava muito desesperada, ela veio com diversos jogos originais que são jogos de peso, jogos bem caros. Então eu fiz uma ótima compra desse aqui, foi 600 reais. Custo-benefício, é aqui que vem o problema, porque é difícil dar um custo-benefício para cada um deles, né? Isso aqui não vale a pena, porque ele tá mais caro, então não vale a pena pra gente aqui, beleza? Mas se por acaso mais pra frente aí você encontrar ele pelo mesmo preço, mesma faixa de preço desse aqui, pode ser uma boa opção. Pra mim tanto faz um Old ou um 2DS, pra mim não tem diferença. Eu não uso efeito 3D, né? Mas muita gente diz que o esquema de fechar aqui protege mais a tela, mas eu duvido. A parte daqui da frente disso aqui é extremamente resistente no quesito de arranhar, né? De arranhar, é mais resistente. Ali não vai arranhar nem a pau, ali aguenta porrada. Mas aqui o problema meu foi que ele caiu de uma altura muito alta, e aí partiu foi a tela por dentro. Por fora não, por fora tá intacta. Então, custo-benefício, se você tem pouco dinheiro, procure um desse. Se você já tem outro console e não quer gastar muito, compre esse aqui. Você vai encontrar entre 300 e 400, e se você pesquisar muito como eu, você encontra 200 reais. Esse aqui, ó, foi 160 sem bateria. 160 sem bateria. Botei a bateria e tá aí, belezinha. Este aqui compensa se você
somente se você tiver as mãos grandes e se sente desconfortável com isso aqui. Ele não vai te dar nada a mais do que isso aqui pode dar, certo? A não ser uma tela maior, porém a mesma resolução, né? E aqui os jogos parecem que estão, como é que eu diria, esticados. Parece que esticou ali o que tinha ali na resolução de lá. Jogos 3D aqui, completamente 3D, ficam ótimos. Jogos 2D, que tem elementos 2D, fica meio embaçado, meio com filtro. Então, melhor custo-benefício está sendo esse pequenininho, para você pagar menos, né? A menos que você encontre desse aqui mais barato. E o Nioh é custo-benefício? Eu não acho um bom custo-benefício não. Ele é o melhor dos três? É o melhor. Ele tem mais potência, mais tudo, mas você vai fazer o que com ele? Você vai, se você quer comprar para ficar emulando coisa nele, emulando Super Nintendo, emulando outras coisas, ele emula o 3DS normal, emula também, embora alguns jogos não fique lá grande coisa, né? Não fica, vários tem problemas para emular por causa da potência que não é tanto. Já que tem potência para emular perfeitamente o Super Nintendo e tal, o GBA sem nenhum tipo de problema. Como eu disse, emula também PS1 e Nintendo 64, porém não é lá essas coisas. Então comprar para poder emular um PS1 não vale a pena. É melhor você comprar um PSP. Você compra um desse aqui e um PSP, né, que são duas máquinas que cobrem perfeitamente a emulação de consoles portáteis e PS1. E você ainda não vai dar o preço desse aqui, que tá muito caro ultimamente, certo? Então não vale a pena, não tem motivo para você dar um upgrade ali de um 3DS XL, de um 3DS Old para um Nioh, né? Não tem motivo. Um dos motivos que a maioria imagina é exclusivos, mas jogos exclusivos que só pega aqui e não pega nenhum dos outros, só tem o Xenoblade Chronicles, que é uma bosta no 3DS. Ele é um jogo muito bom, muito querido, mas ele é muito feio, muito mal feito. Deu um downgrade assim de gráfico terrível para conseguir rodar. Então ele não é muito bom. E é o único jogo assim de peso que pode fazer alguém querer comprar. E mesmo assim roda bastante feio. Então não vale a pena ter um desse aqui. A não ser que você tenha dinheiro para gastar mesmo, você queira o melhor, né? Jogos de tiro que usam um segundo analógico, dizem que aqui, né, seria para isso, a pessoa poder usar o outro analógico para poder girar a câmera, mas eu mesmo não vi diferença na jogatina, não vi diferença quase nenhuma. Eu joguei aqui o Resident Evil Revelations, para mim tanto faz, tanto fez, fora que esse analógico é esquisito pra caramba. Que analógico que tem uma pegada horrível. É muito ruim. Ele não muda, ele não tem aquela puxadinha que tem aqui, ó, nesse analógico, que é muito bom, que é muito suavezinho. Não, ele é uma peça dura que você passa o dedo ali e puxa ele para um lado e para o outro. Ele não desliza, ele fica parado ali, ó. Você puxa para um lado e para o outro, faz força que gira a câmera. Então é isso aí o custo-benefício deles. As versões são Nintendo DS Old, depois veio o Nintendo 2DS, o terceiro foi o Nintendo 3DS XL, depois veio o Neo 3DS, que é mais ou menos deste tamanho, depois veio o Neo 3DS XL, que é este aqui, e por fim o Neo Nintendo 2DS XL, que é o último membro da família, que ainda está em venda, que não foi anunciado como descontinuado. Beleza? Essas são as versões. O jogo mais vendido do 3DS foi o Mario Kart 7, que vendeu mais de 18 milhões de cópias. Meu top 3 pessoal, que é um top que vai do meu gosto pessoal, do que eu gosto de jogar, não o que eu acho que é o melhor possível que tem por aí. Meu top 3 é o Pokémon Omega Ruby, que eu gosto muito, eu acho muito bonitinho, muito bem feito. O Resident Evil Revelations, que além de ser a série que eu amo, que é Resident Evil, é o jogo que tem os melhores gráficos. Não que eu ligue para gráficos tanto assim, mas
que a equipe mostrou um profissionalismo absurdo em conseguir fazer aquele game rodar, parecendo uma qualidade no PS3 ali. Nossa, tá muito bom o Resident Evil. Eu recomendo muito vocês jogarem, porque ele usa mesmo o máximo do hardware que o 3DS pode rodar. E outra, ele não é um jogo exclusivo de Neo, ele roda também nos outros sem travamento, sem demora para carregar e sem nada. Ele roda muito bem. E por último, o Dragon Quest Monsters Terry's Wonderland, que é um remake do Dragon Warrior Monsters, que eu recomendei para vocês também no Game Boy. É o meu preferido do Game Boy Color, e que também é um dos preferidos aqui no 3DS, porque é um jogo muito bom, muito viciante. É como se fosse um Pokémon do Dragon Quest. É isso. Agora o top 5 mundial, que eu sempre falo em todos os vídeos de console, que ele é montado pesquisando várias listas de top que tem na internet e cruzando as informações de todos eles até chegar numa lista definitiva dos 5 mais bem votados em tops pela internet. E eles são Fire Emblem Awakening, Zelda A Link Between Worlds, Super Mario 3D Land, Animal Crossing New Leaf e Mario Kart 7. Agora vamos ver umas curiosidades aqui, né? O Nintendo 3DS novamente inovou ao trazer um portátil, né, que incrivelmente trazia uma visão 3D com profundidade na tela, sem necessidade de óculos especiais ou acessórios, né? Mas não pense que a Nintendo brinca em serviço. Isso em 2011, né? Olha o que ela fez. Primeiro, na época do DS, ela inovou com aquela coisa de touch, de tela de toque. E por esse motivo, talvez por esse motivo, o Nintendo DS vendeu muito mais, absurdamente mais do que o PSP, que veio abocanhando o mercado na época, que tinha uma qualidade muito superior ao GBA, que era seu competidor original, né? Mas eles ganharam com esse apelo aí do Nintendo DS ser tela de toque. E depois ela veio com esse esquema do 3D, feito 3D na tela, mas não veio do nada. Lembram o filme de maior bilheteria até os Vingadores Ultimato ultrapassar? O de maior bilheteria era o Avatar, que justamente pegou essa apelação de ser o primeiro filme exibido em 3D no cinema. Todo mundo tava doido pela tecnologia e tal, e a Nintendo já pegou carona nesse sucesso absurdo aí e resolveu fazer o quê? Um consolinho, né? Mas calma lá, que não começou aí. Essa ideia não nasceu, é claro, no Avatar, né? Essa ideia de apelar para vender coisa lá no Avatar com esse efeito 3D. Isso vinha sendo pesquisado e desenvolvido aí muito antes. Bem antes do 3DS houveram testes para fazer isso no seu antecessor, o Nintendo DS, né? Eu não me lembro exatamente em qual ocasião foi que eles usaram. E é bem difícil essa informação na internet completa, né? Mas antes do DS também, eles abandonaram a possibilidade na época de desenvolvimento lá do GBA-SP. Eles tentaram, né, fazer um acessório que deixava a tela lá em 3D. E eu obtive informações de que o efeito 3D foi mesmo desenvolvido ainda antes do GBA no Nintendo GameCube, tá vendo? Pois é. O GameCube foi desenvolvido já com a capacidade de rodar jogos com efeito usando uma outra tela sobreposta, né? Com esse efeito 3D aí. Mas infelizmente não deu certo. Não deu certo assim. Ele funcionava, mas seria extremamente cara e não era algo que poderia ser cogitado, né? Vender. Tá? Seria bem complicado conseguir vender. Ia ficar com o material parado lá. Então, apesar que isso continuou lá, não foi removido do GameCube, essa parte não chegou ao estágio de marketing, por isso a maioria das pessoas não sabe. Um único jogo foi até desenvolvido já com esse esquema, né, para rodar em 3D, que foi o Luigi's Mansion do GameCube. E aí eu imagino que quando eles viram esse sucesso todo de Avatar, eles falaram, vamos pegar nossa ideia lá e vamos trazer para cá, para nosso console da nova geração. O Nintendo 3DS, segundo certas notícias afirmam aí, ele foi anunciado e lançado de forma apressada. Não que houvesse ainda alguma coisa a ser finalizada, a fazer, mas porque o Nintendo DS XL
tinha acabado de ser lançado, não tinha nenhum ano. E eles queriam, é claro que eles iam querer dar tempo para poder vender bastante, para depois vir o 3DS. Porém, devido a leaks, né, a vazamentos de informações, eles resolveram anunciar logo o 3DS, menos de um ano após o Nintendo DSi XL estar no mercado. Né, sacanagem com quem comprou achando que seria a coisa mais avançada da Nintendo na época, né? E aí já vem um outro console logo em cima. E é isso aí, é basicamente o que eu tinha para passar para vocês sobre Nintendo 3DS. Se tiver alguma dúvida, algo que eu não coloquei aqui, é só perguntar para mim aí nos comentários, ou me informar sua opinião sobre custo-benefício e tal. No próximo vídeo eu vou falar sobre o PSP, mesmo esquema dos outros vídeos. Se você não for inscrito, já se inscreve, já deixa o like. Um abração do Ludo e a gente se vê no próximo vídeo.